Boa noite, pessoal, na paz de Deus, para todos vocês, um brinde, que Deus nos acompanhe. Mais alguns causos dessa nossa vida pública, político-pública, e esse caso eu quero dedicar a pedidos, né, da minha amiga Hatsumi, uma restauranteira maravilhosa, pessoa trabalhadora, e também gosta muito de arte, e o caso envolve isso, né, gente? Nós andamos aí pela nossa cidade, vendo nossos murais, pinturas, esculturas espalhadas aí pela cidade, acervo que a prefeitura, né? Vai lá homenagear aí alguém, coloca comendo uma estátua e coisas assim. Isso existe em todos, acho que municípios desse país tem. E isto é uma forma muito interessante, né, de se pensar em alguma coisa. Eu vou dar aqui uma situação, duas na verdade, que aconteceram aí na nossa história. A primeira se passa em Curitiba. Personagem, prefeito, simpático prefeito Rafael Greca do DEM, resolve criar o maior jardim de esculturas desse país, né? E para isso vai encomendar obras do artista João Turim, morto em 1949. Mas na verdade são cópias, réplicas, né? Que serão feitas em bronze. E para esse acervo que ia ser feito, ele vai gastar da prefeitura a bagatela de 6 milhões de reais. E isso ocorre em 2019, certo? Pois bem, havia essa obra, os direitos autorais dessa obra, da obra de João Turim, pertencia ao senhor Samuel Ferrari Lago, certo? Foram contratados e tudo mais. Porém, se a prefeitura tivesse esperado um pouco mais, 6 meses mais ou menos, essas obras cairiam em domínio público. Pois eu explico um pouquinho sobre isso. E você não pagaria direito nenhum por elas, a não ser o custo do material. Então, pelo fato de o custo do material, nessas condições que foram compradas, sair em torno de R$ 1.600 o quilo do bronze, ele sairia 6 meses depois a 80. Dá para você ter uma ideia do valor que seria real. Mas enfim. Depois sabe-se que Samuel Ferrari Lago foi um grande doador da campanha do prefeito Rafael Greca e que ele mesmo contratou 3 perícias para poder avaliar a questão, as 3 perícias dele, não houve nenhuma da prefeitura. E assim foi feito. E as estátuas estão lá, para a admiração de todos, certo? Outro caso muito interessante envolve um artista plástico brasileiro, Eduardo Cobra, famoso internacionalmente, que é contratado para fazer um mural de 400 mil reais, né, no Parque do Rio Branco. E ele foi inaugurado em dezembro de 2019, 2020, não lembro direito agora isso, né? E o que acontece? Esse painel, depois de 4 meses de pronto, ele derreteu. Derreteu. O que aconteceu? Ah, chuva, sol. Derreteu. Então ficou realmente preocupado. Poxa, como é que pode? Derreteu o painel? Sim, derreteu. O Ministério Público entra na apuração e começa a perceber que tem alguma coisa errada nessa história toda. Primeiro, a prefeitura havia contratado o artista para fazer. E na verdade foram indicados por ele que fizeram a obra, não ele pessoalmente. O Ministério Público consegue mandados de busca e apreensão e enquadra aí a turma, né, dentro disso daí, por peculato, falsidade ideológica e fraude em licitação. E assim vai. Gente. Portanto, sabe, quando vocês andarem aí pela cidade, olha essa estátua, olha que estátua bonita, né? Procurem saber como ela foi conseguida, né? O que houve nisso daí. Não é só essa parte cultural, é muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês do que ocorria num evento famosíssimo no país inteiro, até internacionalmente famoso, que é a famosa virada cultural em São Paulo. E no início dela, se escolhiam grandes artistas, artistas que cobravam em torno de 500 mil, 1 milhão de reais, um cachê, para poder fazer uma apresentação dessa na cidade de São Paulo. Você não vai questionar o artista? Ele não vai ter uma tabela, olha, para tocar no ginásio é tanto, para tocar... Pode até ter, mas como que você vai medir isso? Olha, para tocar no Allianz Parque, eu cobro 100, mas se for no Morumbi é 150. Depende do número de público, depende não é. Quem vai bancar o evento? Não dá para se ter uma ideia, é muito subjetivo, certo? Então uma mente
o assessor, né, que mais tarde passou a ser o chefe dessa virada, sacou o seguinte: meu amigo, se eu preciso contratar 2, 3 grandes artistas e vou gastar 1,5 milhão, 2 milhões de reais, por que eu não pulverizo entre artistas de, vamos dizer, que tem uma expressão um pouco menor dentro da mídia, mas que tem o seu valor, dá para se pesquisar. E começou a abrir a virada cultural em São Paulo em vários pontos, e abrir, praticamente com o mesmo orçamento de antes, onde só 3 artistas se apresentavam. Conheço bem essa pessoa, né? E foi muito elogiado. Mas esbarra-se sempre num campo político, né? Enfim, tem sempre essa conotação. Mas lembrem-se sempre disso, quando vocês virem obras aí por fora e tudo, pensem, né? Quanto será que a prefeitura pagou por isso? Quem pagou por isso? Foi o governo do estado? Foi a prefeitura? Foi uma doação privada? É importante, viu, gente? Muitas dessas coisas lava-se dinheiro também, através de shows, com prefeituras, através de uma série de atividades culturais, certo? Enfim, cultura é importante, mas economia também, transparência também, que nós saibamos sempre onde usam o nosso dinheiro. Nosso caso de hoje foi light. Um beijo para vocês, que tenham uma semana maravilhosa. Saúde para todos, na paz de Deus.